Agora uma reportagem super especial que mostramos em novembro. Ela retrata a força de Itaipu, mas também a força do homem. Fez parte de uma série elaborada pela repórter Franz Andoná, Itaipu, a energia que move o turismo, e vem recheada de emoção e saudosismo. É a história dos barrageiros. Poucos lugares guardam tanta história e valorizam a memória de trabalhadores quanto a usina hidrelétrica de Itaipu. Localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, foi construída entre os anos de 1975 e 1982. Uma grandiosidade edificada pelo homem, ou melhor, pelos homens, os barrageiros. Ao todo foram mais de 120 mil, apenas no auge das obras, 40 mil trabalhadores ao mesmo tempo. Essa é uma grande obra do mundo, referência também como a maior geradora de energia limpa e renovável do passeio. Por aqui, muitos visitantes são encantados e muito além da barragem, muito além dos passeios e também do que os nossos olhos podem ver, estão as centenas de histórias. Antônio Silveira da Silva trabalhou na construção da usina em 1976, quando tinha 25 anos de idade. Hoje, aos 69, é um ex-barrageiro e ex-barrageiro de fato mesmo, porque este é o nome atribuído à função que exerce. É que mais de 40 anos depois de trabalhar na construção da usina, ele voltou, mas agora a função é bem diferente. Contar e encantar os visitantes com histórias e casos da época. Olhando a imensidão dos paredões de concreto, é até difícil imaginar como que era o trabalho aqui na época, mas o Antônio lembra bem, né? Quando chegava aqui, canteiro de obras ainda, qual que era o cenário aqui, a imagem que o senhor via? A imagem aqui era impressionante. Muitos trabalhadores aqui, milhares de trabalhadores aqui trabalhando todos os dias, e a gente chegava num dia e estava de um jeito. Ia para casa, quando retornava no outro dia já estava totalmente diferente. É como se estivesse começando tudo de novo, porque a obra aqui não parava, né? Era 24 horas por dia trabalhando. E era muita gente trabalhando aqui para levantar tudo isso, né? Sim. No auge da construção, ali a partir de 1978, finalzinho de 77, nós trabalhávamos aqui 40 mil trabalhadores diariamente. Brasileiros e paraguaios, tudo junto e misturado. Muitos causos da época também, o pessoal comentava que pessoas ficavam presas no concreto, tinha muito boato, muita lenda, muita história, como que era? Não, esse boato, essa lenda foi depois. Na época não tinha, porque a gente que trabalhava aqui sabia que não existia. Depois da barragem pronta é que veio esses boatos, mas naquela ocasião não acontecia esses boatos, porque a gente trabalhava, não tinha como uma pessoa ficar no meio do concreto. Porque as nossas equipes de concreto, eu mesmo era do lançamento de concreto. Eu trabalhei durante o lançamento de concreto aqui durante 7 anos só do lançamento de concreto. E eu sabia tudo o que acontecia aqui. Então a gente aqui sabia que não tinha perigo nenhum de trabalhar no concreto, não. E não tinha como uma pessoa ficar soterrada no concreto. Isso aí é lenda que foi criada depois que a barragem estava pronta. Pessoas que nunca trabalharam aqui. Como que era? O trabalho aqui era intenso, não parava, né? Não, o trabalho aqui era 24 horas por dia, não parava não. Todo dia, conforme eu falei, a gente saía hoje, estava de um jeito, quando retornava amanhã estava totalmente diferente. A obra parece que crescia numa velocidade que a gente nem imaginava que podia acontecer. Com a companhia do seu Antônio e do monitor Alexandre, é como se estivéssemos redescobrindo mais da usina, abrindo um livro com memórias reais, que somente quem viveu tudo isso pode revelar. E para contar mais dessa história de como foi a obra, da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, nós viemos até o mirante do lado paraguaio. Muita gente nem faz ideia de como é a visão daqui. Eu mesma nunca estive atrás da gente, ficamos bem pertinho aqui do mirante, que permite a visão do vertedouro. E aqui também
quem trabalhou e muito foi o seu Antônio, que trabalhava justamente com a concretagem, né? Aqui você lembra como que foi o trabalho naquela época para construir essa etapa aqui? O trabalho aqui na Itaipu era constante, era igual. Tanto fazia lá na barragem principal como aqui no vertedouro. Nós éramos escalados para trabalhar em todo local da obra. Onde tivesse concreto, nós estávamos trabalhando. Trabalhava aqui o dia todo, mas também tinha muita história nos bastidores aqui, entre um trabalho, né, um fim de semana. Sim, nós aqui tínhamos muitos momentos de diversões, né, aqui, porque aqui na época da construção não era só trabalho. Nós tínhamos também os nossos momentos de lazer, diversões, principalmente lá nos nossos alojamentos, nós iremos visitar agora. Lá era muito interessante porque nós tínhamos um centro comunitário, que ali nós tínhamos tudo. Diversão, esporte, lazer, tudo quanto é tipo de lojas, correios, até cinema tinha, passava 2 sessões diárias. Então nós, para ali não faltava nada para nós barrageiros. Nós trabalhávamos com o maior orgulho e prazer o incentivo que eles davam. E para nós aqui era muito importante para a gente render cada dia mais do trabalho. Este aqui é o Parque Tecnológico Itaipu. É justamente nesse espaço que há 40 anos estavam os alojamentos dos barrageiros. Uma linda paisagem olhando assim de cima, né? Cada bloco é identificado com uma cor. São utilizados por projetos de inovação e tecnologia, salas de aula, serviços administrativos, mas uma delas ainda permanece intacta. O ex-barrageiro é quem nos leva para conhecer este ambiente que, passadas 4 décadas, ainda permanece igual, mesmo em meio a tantas mudanças. Este alojamento é um dos espaços preservados pela história. A gente percebe aqui nas paredes várias pinturas feitas de lápis. Como que foi feito isso aqui? Você consegue lembrar? Olha, eu recordo do pintor que fez isso aqui, que era um paraguaio que morava aqui no alojamento. Ele era um artista nato. Além desse daqui, ele fez muitos outros. O que restou para mostrar foi esse, mas ele fez outras pinturas que ele fazia a nossa exposição. Aqui nós tínhamos também as nossas exposições aqui. E eles punham as pinturas deles, era um sucesso total. Ele era um artista muito bom. Os barrageiros criavam poesias, pintavam quadros e paredes, e os grafites são uma bela prova disso. Eu creio que isso aí, ele estava inspirado em quê? Por exemplo, nós aqui morávamos, todos nós éramos muitos homens aqui no alojamento. É que eu acho que ele quis trazer um pouco de animação, né, entusiasmo para nós trabalhadores aqui. Então a gente chegava aqui e olhava, né, as pinturas que ele fazia, e a gente ficava mais com vontade de trabalhar, às vezes, dava mais força. Essa é a expressão certa. Esse aqui é o segundo quarto para quem visita o espaço do barrageiro. E justamente aqui que você consegue relembrar exatamente como que era o quarto naquela época, né, Antônio? Do jeito que você está vendo aqui, não mudou nada. O beliche é o mesmo, os móveis são os mesmos. Você pode reparar que nós temos ali um despertador da época, um rádio de pilha da época, até a botina, o capacete era tudo da época. Inclusive, eu estava abrindo aqui agora, olha aqui, você vai ver, até as nossas cobertas, olha aí, era um armário desse para cada um. Então a gente guardava nossas cobertas aqui, que tem um edredom da época, que é bem interessante, né? Então, tudo preservado. E a gente percebe aqui que foi mantida essa história, né? Uma valorização também de quem ajudou a construir a usina. Sim, é uma valorização, e a gente chegando aqui, a gente se enche de novas energias, só de ver tudo isso aqui, onde eu mesmo convivi aqui nesse alojamento, num quarto igual a esse aqui, durante 2 anos e meio. Quando eu cheguei aqui, eu morei nesses alojamentos, 2 anos e meio. Então, retornar aqui, para mim, é um sonho, ver tudo isso aqui, a realização de um sonho. E aqui também tinha muita história, né?
Aqui tinha muita história. É claro, o barrageiro sempre tem história, né? Um fato que me marcou muito interessante aqui naquela época foi um dia eu dormindo num quarto igual a esse daqui, e quando eu vi, o meu colega caiu dali de cima e embaixo. Inclusive, ele chegou a torcer o tornozelo. É que ele trabalhava no local que ele ficava jogando lá no almoxarifado da Unicom. Ele ficava jogando sacos de mercadorias que ele recebia, assim, passando até chegar para amontoar. Ele estava sonhando que ele estava fazendo esse trabalho. E ele sonhou que um colega dele jogou um saco daquele em cima dele. E ele foi pular, e ele, sonhando, ele pulou. Quando ele acordou, ele estava aqui no piso, não estava trabalhando. Então esse foi um fato muito interessante, muito engraçado que aconteceu aqui, dentro do nosso alojamento aqui. No espaço do barrageiro, tudo é mantido intacto. Dos móveis aos registros, livros, documentos da época. Eles traduzem-se em memória viva. O monitor Alexandre Ferreira da Silva nos conta por que o Complexo Turístico Itaipu decidiu incluir tudo isso também na experiência dos visitantes. Para o visitante poder experimentar a presença dessas pessoas nos atrativos turísticos hoje, é sem dúvida uma experiência incrível, porque nós monitores compartilhamos aquilo que nós lemos, estudamos. Agora eles trazem a história vivenciada. Isso sem dúvida acrescenta muito na experiência dos visitantes. Tem até mesmo jornais da época que retratam o dia a dia, aquela história mesmo dos momentos, o que estava acontecendo. Exato, não só relatos em relação ao aspecto técnico específico da obra, mas relatos do dia a dia desses barrageiros, né? Como eles viviam nos alojamentos, as Olimpíadas de Itaipu, acabo de descobrir que haviam atletas aqui no canteiro de obras, então isso sem dúvida acrescenta muito nesse contexto humano de Itaipu. É incrível relembrar momentos como este, no auge da construção a todo vapor, sem pausa. Foi todo esse empenho de um trabalho árduo, mas também a energia dos momentos de descontração, apuros, piadas, dos sorrisos e de todas as histórias que não podem ser vistas, mas fazem parte das memórias da maior usina do mundo, que nos ajuda a entender de onde vem tamanha grandeza. É a força dos homens de aço, os barrageiros de Itaipu. Muito legal mesmo!